Fala galera, a gente vai começar então agora a parte de gravitação universal. Na nossa última aula a gente trabalhou com as leis de Kepler, falamos da primeira lei, da segunda, da terceira lei, e o Kepler então explica toda a cinemática do sistema solar. Agora o Newton, em 1665, começa com as ideias da gravitação universal, uma história bem interessante, cara. Tudo começa em 1664, onde Londres recebe aí uma praga, uma epidemia de peste bubônica. Tá? Então a galera morrendo, a peste bubônica você fica com umas bolhas na pele assim, e cara, a galera morria legal nisso daí, isso foi em 64. E essa peste então começa a se alastrar, e a galera fala, vamos fazer um lockdown nesse negócio aqui, né? Vamos parar tudo, mais ou menos o que a gente está vivendo aí esse ano. Bem mais grave, é lógico, muito mais grave. Então a galera vazou. O Newton sai então de Londres, volta para a cidade da mãe dele, que era Lincolnshire, e lá ele fica na fazenda da mãe dele. Durante 2 anos, o ano de 1665, 1666, ficou esses 2 anos lá. Nesses 2 anos, cara, pensa, Newton ocioso numa fazenda? Ah, cara, não vai dar legal. Esse cara escreveu muita coisa naqueles anos. E ali ele teve a sacada da gravitação universal. Que é a história... eu me superei nesse desenho aqui, hein? Vamos falar a verdade. Que é a história da maçã na cabeça do Newton. Tá? Fala, migué esse negócio, né, cara? A história da maçã é migué. Eu também, cara, não boto muita fé. Mas lembra do meu verdinho, do meu livro verdinho aqui? Sears e Zemansky? Presta atenção. Parece haver alguma evidência de que Newton foi levado a deduzir essa equação partindo de investigações ligadas à queda de uma maçã da macieira para a Terra. Entretanto, seus primeiros cálculos publicados para justificar a correção da lei eram relacionados ao movimento da Lua em torno da Terra. Os movimentos relacionados à Lua em torno da Terra foi nessa data aqui, ó, 1686. 20 anos depois da época que ele estava na fazenda da mãe deles. Fala, mas calma lá, se o Newton fez aquele bagulho em 1665, por que o Lazarento demorou 20 anos para publicar? Porque era o Newton, velho, ele era esquisito. Ele fez o trabalho e achou aquele trabalho bonito, para ele não tinha que publicar, ele que tinha que conhecer aquilo. Então, segundo relatos, o Newton, o quarto do Newton, era na frente do pomar. Então, ele pode sim ter sido instigado pela queda de uma maçã. Pô, a maçã estava em equilíbrio. Por que a maçã caiu? O que atrai a maçã? A sacada fenomenal do Newton foi descobrir isso daqui, ó. Que a força que faz a maçã cair é a mesma força que faz a Lua girar em torno da Terra. Essa foi a principal sacada. Porque existia, então, uma regra para forças na Terra e outra regra de forças para os corpos celestes. Não eram a mesma coisa. O Newton tem a sacada que é a mesma coisa. Então a força que faz a maçã cair na cabeça dele, exercida pela Terra. Você está vendo que eu não coloquei a reação dessa força no Newton. A reação dessa força está na Terra. Como eu não desenhei a Terra, eu não coloquei. Agora aqui eu desenhei a Terra. Terra atrai Lua, Lua atrai Terra. É a força gravitacional, a nossa famosa força-peso. Aí o Newton usou a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, desenvolveu um cálculo em cima dessa lei dos períodos, que é o chamado cálculo integral. E a partir do cálculo integral, com essa intuição de que essas forças, o segredo delas era a massa, ele consegue chegar na lei do inverso do quadrado, que era o que ele queria naquela época, lá em 65. Tá? E guarda todo aquele trabalho para ele. Passo ali quase 20 anos, uma discussão num boteco em Londres com 3 caras, com Robert Hooke, Edmund Halley e Christopher Wren, arquiteto mó famosão lá de Londres. Aí, cara, nesse ano aqui, ó, 1686, esses caras estavam discutindo a lei do inverso do quadrado. O Hooke falou que tinha a lei do inverso do quadrado, mas não mostrava pra ninguém. O Halley, putaço com o Hooke, foi procurar o Newton. E o Newton conta, velho, há 20 anos atrás eu mexi com esse negócio. Você tem razão, eu achei a lei do inverso do quadrado. Tá louco, velho? Como assim? Há 20 anos atrás? Tá chapadão? Tá doidão? Mostra esse negócio. Newton procurou os papéis, em 20 anos já tinha perdido tudo. Falou, esquenta não que eu lembro como é que faz. Fez de novo, não tem problema. O cara desenvolveu lá, escreveu 10 páginas da dedução ali,
sobre a lei da gravitação universal e mandou para a Royal Society, que é a Academia de Ciência da Inglaterra. E os caras ficaram maravilhados com as páginas do Newton. Foi ali naquelas páginas que ele escreve então essa conclusão. Ó. No universo, as partículas materiais se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto das massas. Matéria atrai matéria. Por que a maçã cai na Terra? Até a gente está representando na cabeça do Newton, mas aí sim é uma zoação, tá? Segundo consta aí, não só esse livro, tá? Outros. A ideia de ver uma fruta caindo da árvore. O porquê? Não na cabeça dele. Mas enfim. Por que essa maçã cai na Terra? Porque ela tem massa e a Terra tem massa. Por que a Lua é atraída pela Terra e a Terra também pela Lua? Porque os dois têm massa. Então matéria atrai matéria. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para chegar na lei do inverso do quadrado, ele utilizou o cálculo integral, desenvolvido por ele também, só que por essas manias doidas do Newton de desenvolver a teoria e não publicar, o cálculo integral foi publicado antes por um outro matemático chamado Leibniz. E depois deu um pau também danado a respeito dessa publicação até o final da vida desses caras. E o fato é, quando ele mandou a descoberta em 1686, ele nem usou o cálculo. Ele não queria mostrar o cálculo para a galera. Ele queria mostrar só a lei da gravitação. Então ele refez de outra maneira muito mais complexa, sem o cálculo. Principalmente para não mostrar para um camarada chamado Robert Hooke, que o cara odiava o Robert Hooke. Então olha que doido. 65, Newton tem a sacada que massa atrai massa. Desenvolve todo o cálculo integral, aplica o cálculo às leis de Kepler e chega na lei do inverso do quadrado. Fica 20 anos com isso guardado, em 1686 ele mostra para a Academia de Ciência da Inglaterra, os caras ficam doidão. Depois o Halley empolga o Newton, ajuda também com um pouco de grana, para o Newton publicar Principia, que foi a principal publicação científica, na minha opinião, de todos os tempos. Bizarro assim o que o cara evoluiu a ciência naquela publicação. A expressão matemática de Newton, então fica, né? Força gravitacional, diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse Gzão não fazia parte, então, da descoberta do Newton. Esse Gzão a gente chama de constante gravitacional. Ela depende do sistema de unidades utilizado. Para você ter uma ideia, esse livro que eu sempre comento com vocês, ele é da década de 50. Cara, o sistema de unidade dele é mó louco. A maioria dos problemas de força, ele trabalha em DINA, energia, ele trabalha em ERG, que também é do sistema CGS, é tudo unidade diferente. Então o Gzão depende muito do sistema de unidades. A primeira vez que o Gzão foi medido foi por um cara chamado Henry Cavendish, 100 anos depois do Newton, tá? Ali por volta dos anos 1780, 1790. Vamos fazer o seguinte, vou apagar e mostrar como é que o Cavendish mede esse Gzão. Vamos lá. Vamos falar então da nossa balança de torção. Deu uma consultadinha aqui na data, ó, 1798, feita por Henry Cavendish, essa experiência aqui. Então, 110 anos depois da história do boteco, da história lá de Londres, dos cientistas e tudo mais. Ele bolou uma balança de torção que foi muito parecida com a balança de torção usada posteriormente por Coulomb. O Coulomb fez depois do Cavendish. Um travessão aqui, ó, com duas massas, não precisa ser massas muito pesadas, um fio com uma torção conhecida. Então, eu calibro esse fio. A cada 10 graus que eu giro o fio, eu tenho que fazer tanto de força. A força de torção, ela aumenta linear com o ângulo de giro, durante um grande intervalo de tempo. Pelo fato de ser linear, é maravilhoso. 1 grau, tantos newtons, 2 graus o dobro, 3 graus o triplo. Então, durante uma grande faixa de torção, ela se mantém linear. Duas esferas grandonas, provavelmente de chumbo, bem pesadonas. Primeiro ele deixa o aparato equilibradinho, bonitinho, com essas esferas bem longe, bem afastadas. Num determinado momento, ele aproxima essas esferas e verifica que a barra de torção, o travessão, ele se move um pouquinho de nada, porque essa força ela é muito pequena, só que o equipamento é muito sensível. Ele usa uma fonte de luz, um espelho e reflete a luz numa espécie de régua, onde ele vai poder medir o ângulo de giro. Ele mede o ângulo de giro.
Aproxima essas massas e percebe uma mudança na posição dessa luz. Muito, muito sensível, cara, o equipamento dele. Com essa mudança, sabendo a constante de torção, ele calcula a força de torção. Com a força de torção, ele aplica a lei da gravitação universal, Gzão, Emão, Eminho sobre D quadrado, a distância entre as esferas, Emão e Eminho ele tem, e a força ele pega pela torção do cabo. A única incógnita que sobra, o Gzão, chamado de constante gravitacional. Calculando dessa maneira, ele chega no valor da constante gravitacional. Na época nem usava essa unidade. Tá aqui, ó. Tá aqui. Na época, 6,67 vezes 10 elevado a menos 8. Dina por centímetro quadrado dividido por grama quadrado. Essa é a unidade que se usava na época. Aí passando para o sistema internacional, é essa que a gente conhece aqui. Tem que decorar esse valor? Lógico que não. Certa vez também perguntaram para o Newton, isso foi bem interessante, porque Newton não fez experimento de nada disso. Você conseguia provar a lei do inverso do quadrado usando as leis de Kepler. E as leis de Kepler usaram dados experimentais, principalmente de Marte. E ele falou que a gravitação era universal para qualquer coisa. Falou Newton, mas isso é uma hipótese, porque você só está usando dados de Marte. Newton vira e responde, eu não formulo hipóteses. Bizarro, né? A gente sabe que ela tem um erro hoje para gravidades muito elevadas. Perto de estrelas com muita massa, perto de buracos negros, dá bastante erro a lei da gravitação do Newton. Mas fora esses casos bizarros, funciona e funciona muito bem. Aí, cara, vamos usar a lei da gravitação para medir a massa da Terra. Porque assim, os elementos que tem na crosta da Terra, eu posso fazer uma média disso tudo, pego lá rocha, pego terra, pego água, pego tudo que eu tenho, faço uma densidade média, sei o tamanho da Terra e posso fazer uma estimativa da massa da Terra. Mas quem falou que o núcleo da Terra é feito da mesma coisa que está aqui fora? Essa era uma dúvida dos caras. Olha só como é que se mede a massa da Terra bem fácil. Calculando a massa da Terra. Mede não, né? Calcula. A força-peso é a força gravitacional. É a mesma coisa. Força-peso Eminho G. Gravitacional, Gzão, Emão, Eminho por R quadrado. Corto o Eminho. Tchau, Eminho. E chego na fórmula da gravidade. A gravidade de um planeta, na superfície do planeta, é Gzão, Emão por R quadrado. Vamos ver que dados que os caras já tinham nessa época? Gravidade. Fechado. Galileu já tinha feito trabalho de gravidade de boa. Gzão. Acabou de medir. Acabou de medir pela experiência dele. Raio da Terra. Conhecido antes de Cristo, já os caras já tinham a técnica para medir. O Eratosthenes, que usou uma vareta vertical para medir o raio da Terra. Experimento famosíssimo, experimento de Eratosthenes. Na época já se conhecia então o raio da Terra. E tem gente que acha que ela é plana até hoje, né? Mas enfim. Tá aí, cara. Com esses três dados, o que sobra? Massa da Terra. Então os caras usaram a balança de torção do Cavendish, usaram a equação para calcular a gravidade de um planeta e acharam a massa da Terra. Ó, é facinho você lembrar. É só lembrar a massa da Terra em mols. São 10 mols de quilogramas. Massa da Terra, 10 mols de quilogramas. O mol não é 6 vezes 10 elevado a 23? Então a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Calculado pela balança de torção de Cavendish, que calculou o Gzão, que na sequência montou essa fórmula. E aí, meu velho, os caras descobriram que no interior da Terra tem coisa muito mais densa do que na crosta. Porque pela massa da Terra, a densidade da Terra é bem maior do que a densidade das coisas que estão na crosta. Então, para bater, a parte interna do nosso planeta tem que ser muito rica em ferro. Ferro e níquel. Aí bate mais ou menos a densidade do nosso planeta. E tudo leva a crer, devido ao campo magnético que a gente tem, gerado por correntes elétricas, que bate ser um núcleo de ferro e níquel. Então as coisas vão fechando e a gente vai conhecendo mais sobre o nosso planeta, que tem 10 mols de quilogramas. Massa essa história toda, né, cara? Como é que os caras foram descobrindo as coisas. E Newton foi além, cara. Ele calculou também velocidade de satélites em órbita, que nós vamos falar ainda nessa aula. Só que antes de chegar nisso, eu quero dar uma explanada maior a respeito da gravidade do nosso planeta. Vamos fazer um estudo da gravidade do nosso planeta na superfície, fora do planeta e dentro do planeta. Pensa comigo,
quanto que é a gravidade dentro do nosso planeta. Se eu vou entrando, quanto que vai ser a gravidade lá no núcleo do nosso planeta? Pensa aí que eu vou apagar e já volto. Galera, então agora a gente vai fazer aí o comportamento da gravidade partindo do centro do nosso planeta. No centro do nosso planeta é fácil você imaginar que a gravidade é zero. É só você raciocinar comigo. Qualquer um que esteja na superfície da Terra está sendo atraído para onde? Ah, para o centro da Terra, que é o centro de massa do nosso planeta. Tá aí, se você chegar lá, se eu chegar no centro do planeta, você é atraído para onde? Ué, para lugar nenhum. Então, beleza. Então lá no centro do planeta não tem gravidade. Lá no centro do nosso planeta a gravidade é zero. Então se fosse possível a gente chegar lá com uma nave, você flutuaria dentro da nave, porque você já está no centro, a massa já te atraiu para lá e você não vai ser atraído para lugar nenhum. A gravidade na superfície a gente também já sabe. Ela vale Gzão emão por r², sendo r o raio do planeta. Então aqui ó, coloquei raio do planeta e a gravidade tem esse valor. A gravidade fora do nosso planeta. Vamos colocar quanto que vale a gravidade do nosso planeta numa altura h. Quanto que vale essa gravidade aqui fora? Então vai dar uma função do inverso do quadrado e a gravidade aqui fora vai ser dada por Gzão emão r mais h ao quadrado. É só você somar esse h, o raio da Terra, vai dar uma função do inverso do quadrado e o gráfico vai ficar aqui bonitinho, uma hipérbole. Agora eu quero saber a gravidade dentro do planeta. Conforme eu vou cavando um túnel, vou entrando no planeta e quero saber o comportamento da gravidade ali. Aí, meu velho, é mais aprofundado, são poucos vestibulares que abordam isso daí e pouca gente que sabe isso daí. Vamos pegar uma porção da Terra aqui, ó. Então é um ponto P que está interno ao nosso planeta com um raio R'. Eu quero a gravidade nesse ponto P. A gravidade no ponto P é Gzão m', que é essa massa interna, m'. A massa externa não oferece gravidade, só a massa interna, dividido por R' ao quadrado. A massa externa não oferece gravidade porque ela vai atrair para todos os lados, acaba equilibrando. Então só vai atrair para o centro a massa que tiver mais interna a você. O m' eu vou abrir. Eu vou abrir na fórmula de densidade vezes volume. Aí eu tenho que fazer uma consideração, que a densidade do planeta é uniforme. A gente comentou agora há pouco que ela não é uniforme. Então aqui é uma aproximação. É uma aproximação. Se eu for ver isso daqui ao pé da letra, fazendo uma análise bonitinha, não vai dar tão linear assim. Provavelmente ela aumenta mais no começo, depois fica mais suave. Mas isso daí eu nunca achei. Tá? Sempre que abordam gravidade dentro do planeta, considera um planeta com densidade constante. Então no lugar da massa, densidade volume. Densidade volume. Então a gravidade do planeta vai ficar Gzão, densidade, aí no lugar do volume, 4/3 de πr ao cubo, e aqui o r². Corta o cubo com o quadrado aqui, com esse r², corta aqui, e vai ficar Gzão, densidade, 4/3 de π, e aqui vai ficar só o R'. Gzão é constante, densidade é constante, 4/3 e o π é tudo constante. Eu chamei de K, uma constante K, vezes R'. Então a gravidade interna ao nosso planeta é uma função linear, uma função do tipo K, R'. Então ela vai subir dessa maneira aqui, ó. É esse o comportamento da gravidade do nosso planeta. Ela vai aumentando de 0 até o valor máximo, como é que fala? Na superfície do mar. E depois ela vai reduzindo conforme você vai subindo. Comportamento da gravidade em relação à profundidade e altura. Tá passado, Josés. Essas coisas os caras cobram na gravitação, comportamento da gravidade. Agora ficou faltando a velocidade de satélites. Vamos descobrir como é que o Newton calculou velocidade de satélites. Vamos ver. Galera, então para finalizar essa parte da gravitação universal, a gente viu o trabalho do Newton, viu a gravidade, gravidade dentro, gravidade fora do planeta. Vamos falar um pouquinho sobre como o Newton calculou a velocidade que seria necessária para colocar um satélite em órbita. É lógico que o Newton não conhecia satélite, não conhecia avião, não conhecia foguete, nada disso daí. Então olha o desenho que ele fez, cara. Ele mandou a Terra, mandou uma montanha,
imaginou que no alto dessa montanha uma pessoa estivesse jogando uma pedra. Ela joga a pedra cai aqui. Aí essa pessoa joga a pedra mais forte. Aí ela cai aqui. Mais forte. Cai aqui. Não vai cair para queda eterna aqui não, hein? Vai cair para o centro do planeta. E assim vai. Até que essa pessoa joga essa pedra tão forte, mas tão forte, que enquanto a pedra vai caindo, ela vai percorrendo a curvatura da Terra. E aí essa pedra vai entrar numa, entre aspas, eterna queda livre, sem nunca acertar o chão. Quer dizer, pode tirar aspas disso daí, que é isso mesmo. Tá? Ela entra numa eterna queda livre sem acertar o chão. Ela dá uma volta em torno do planeta e ela acabou de entrar em órbita. Entrar em órbita no nosso planeta é você estar em queda livre sem acertar o chão. É lógico que a galera da época não entendeu muito bem essa sacada do Newton, né, cara? Não aceitou muito isso. Você não sobe no alto de montanhas e fica jogando pedras para ver ela dar uma volta em torno da Terra. Porém, se você trocar montanha por um foguete e a pedra por um satélite, é isso que a gente faz. E que força que está atuando? Não pode ter resistência do ar. Que força que está atuando na pedra enquanto ela está girando? É a força gravitacional. É ela que está atuando. Só que a força gravitacional está apontando para o centro dessa órbita. Uma força que aponta para o centro da órbita é uma resultante centrípeta. Então nós escrevemos aqui, ó, que a força gravitacional é uma resultante centrípeta. Gzão, Emão, Eminho, sobre R quadrado. R seria o raio da órbita. Eminho, V quadrado por R. Cancela Eminho, cancela R, isola V. Então a velocidade de um satélite vai ser Gzão, Emão, dividido por R, raiz disso. Essa é a velocidade que deve ter um satélite. Constante gravitacional, massa do planeta se você estiver girando em torno do planeta, massa do Sol se você estiver girando em torno do Sol. E o raio da órbita. Existe uma velocidade chamada velocidade cósmica primeira. Velocidade cósmica primeira. É a velocidade para uma órbita rasante. Fica de sugestão aí para você calcular. Tenta fazer no braço, o mais rápido possível. 6,67 vezes 10 a menos 11. Pode aproximar para 6,7. 6 vezes 10 elevado a 24, que é a massa da Terra. E aqui, 6,4 vezes 10 elevado a sexta, que é o raio da Terra. Faz essa conta aqui, você vai achar a chamada velocidade cósmica primeira. Quer ir mais além? Entra na internet e digita qual é a velocidade da Estação Espacial Internacional. Qual é a velocidade da ISS, tá bom? Você vai ver que você vai começar a entender as coisas. A velocidade de órbita rasante é praticamente igual à velocidade da ISS. Professor, quanto que vai dar essa conta aí? Ó, se eu não me engano, dá perto de 28 mil quilômetros por hora. 28 mil quilômetros por hora. Isso significa que para uma órbita rasante você vai dar uma volta no planeta algo em torno de 1h30. Agora assim, com essa equação, a gente consegue provar a terceira lei de Kepler. Então vamos colocar aqui, ó, vamos aproveitar o quadro, provando a terceira lei de Kepler. Vamos partir dessa expressão, só que no lugar de V, eu vou colocar 2π sobre T vezes o raio, igual a Gzão Emão pelo raio, raiz disso. Por que 2π sobre T vezes R? 2π sobre T é o ômega, então é ômega R. Lembra da equação do movimento circular? Véia da bundinha rachada? V igual a ômega R? Tá aqui. Elevo todo mundo ao quadrado para arrancar dessa raiz. 4π quadrado raio quadrado por T quadrado é igual a Gzão Emão por R. R ao cubo por T quadrado, que eu passei esse para lá, vai dar Gzão Emão por 4π quadrado. Tá aqui, ó. Tá provada a terceira lei de Kepler.
sem utilizar o artifício da música, que era o que o Kepler tinha utilizado, que também não tinha nada a ver. Esse número aqui, ó, conhecido como constante de Kepler. Constante gravitacional, massa do corpo central. Se são coisas girando em torno do Sol, massa do Sol. Se são coisas girando em torno da Terra, massa da Terra. Constante de Kepler. Raio ao cubo pelo período quadrado sempre vai dar um valor constante. Legal, né, cara? Velocidade de satélites. Se você calculou aqui, ó, faz a conta, José, verifica lá. Você vai achar em metro por segundo, multiplica por 3,6, tem que dar perto de 28 mil quilômetros por hora. Agora a gente vai falar o seguinte, já sabemos a velocidade necessária para entrar em órbita. Agora eu quero a velocidade para sair do planeta, chama-se velocidade de escape ou velocidade cósmica segunda. Essa é a velocidade cósmica primeira, para a órbita rasante. E agora vamos descobrir como fazer para sair do nosso planeta. Legal? Então, até a próxima aula e assiste lá. Valeu!